Bom dia a todos. A gente está continuando hoje a série que o pastor Kleber iniciou na semana passada, chamada Limites. Limites, como aprender a colocar limites na nossa vida, como aprender a viver com limites, quais são os limites que Deus tem na sua palavra que ajudam a gente a caminhar de maneira integral pela vida, de maneira sábia. E na semana passada o pastor Kleber deu uma introdução, falou um pouco sobre entender o que é meu, o que não é meu, onde eu vou, onde eu não vou, meus espaços, o que fazer, o que não fazer, como dizer não. Tudo isso a gente deve aprender através da palavra. E ele disse que nas próximas 8 semanas, e agora nas próximas 7, contando com essa, nós vamos estudar um pouco sobre limites. Limites com amigos, limites na saúde, limites no trabalho. Como viver nesse caos que muitas vezes a gente vive em São Paulo, nessa realidade que a gente está aqui, aprendendo a colocar limites que a palavra de Deus nos aconselha. Então eu queria convidar você, a gente acabou de orar, mas eu quero convidar você mais uma vez, fechar os seus olhos e a gente vai ler a palavra de Deus daqui a pouco, nós vamos orar juntos para mais um tempo e pouco tempo que temos para ouvirmos a voz de Deus e permitir que esse chamado que Ele faz para nós, quando a palavra dEle é aberta, seja mais uma vez respondido no nosso coração. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque é nesse tempo em que a gente abre a Tua palavra, que a gente tem convicção de que o Teu Espírito Santo nos convida a uma transformação, Pai. A gente veio aqui para Te adorar, Senhor, a gente veio aqui para render louvores, para interceder, para buscar sabedoria, uma influência Tua. Então eu peço para que o Senhor use nesse momento com o Teu Espírito esse tempo, para que as nossas casas, as nossas famílias, a começar por nós, sejam abençoadas nesse dia, Pai. Pela Tua palavra, pela Tua presença, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis. O tema de hoje, limites na família. Até que ponto a gente tem que aprender a colocar limites em casa, limites para lidar com os nossos parentes, limites com a sogra, limites com o sogro, limites com o cunhado. Como que a gente lida com limites na família? Eu quero ler só um trechinho como base, Gênesis 2, 24, por conta de uma palavrinha que tem nesse verso. E essa palavrinha traz para a gente um senso de margem, de limite para a família. Eu queria que nesse tempo a gente meditasse sobre essa palavra. Gênesis 2, 24, fala assim na versão internacional: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Palavra-chave do texto: o homem deixará seu pai e sua mãe e vai se apegar à sua mulher. E a mulher, subentendido no texto, deixará também seu pai e mãe e apegar-se-á ao homem. E assim serão uma só carne. A palavra deixar aqui tem uma conotação literal, de esquecer, perder. Essa palavra deixar o homem perderá, o homem esquecerá seu pai e mãe para que então forme uma nova família. Eu me lembro muito bem quando que isso me marcou, essa questão de deixar pai e mãe. No meu casamento, que eu tenho dito para vocês que eu já tenho muita experiência para aconselhar, depois de 1 ano e 3 meses casado, a gente aprende muito que é limite. Limite. Contei aqui que aprendi rapidamente o limite que a Mariana tem quando eu nego as suas requisições. É um limite, leva o lixo, aí você tem um limite. Na terceira vez, né? A gente sabe, ou elas levam ou você leva. E aí, no casamento, eu me lembro de eu estar com a Mari ao lado dela, aqui a família da Mariana, aqui minha família, meus pais e os pais dela. E o pastor falou muito disso no meu casamento. Falou assim: olha, você vai abandonar agora pai e mãe, você vai agora formar uma nova família. E as questões dessa nova família vão ser resolvidas nessa nova família. Você pode contar com o conselho dele e com a oração dela, mas você agora é responsável por essa família.
Você vai deixar um vínculo emocional, um vínculo financeiro, de dependência, para formar uma nova família. E eu me lembro que a cena ficou forte porque os pais foram convidados, nossos pais foram convidados a vir até o altar, ali, o púlpito, à frente, e colocaram então as mãos na nossa cabeça, os dois, a minha mãe colocou a mão no meu ombro, meu pai na minha cabeça, e aí o pastor orava dizendo: Senhor, que até aqui agora esses pais e mães cumpriram a sua missão, mas agora esses são uma nova família, e eles vão ter a missão deles para cumprir. Então uma cena ficou marcada, um limite que foi ali estabelecido para mim. E aí a gente até discutiu isso, indo para a lua de mel, eu me lembro de discutir com ela: ei, amor, agora não dá mais para ficar, né? Toda hora ligando, não dá para pedir toda hora conselho. A gente tem que aprender a resolver as situações, é uma coisa nova, vamos ter que se adaptar com isso. E limites, a gente vai aprendendo a lidar na vida de maneira muito, às vezes, dura. Eu tenho me interessado pelo assunto da família há um tempo, não só porque tive o privilégio do casamento agora, recente, mas porque de maneira comum e natural foi cruzando meu caminho alguns palestrantes, alguns temas de família, e isso me trouxe muita reflexão. Eu vou trazer aqui para vocês só uma estatística nova de um pesquisador, um pastor que está fazendo um doutorado nos Estados Unidos sobre família. Em especial, ele estuda na sua tese a ausência da figura paterna e o que ela pode causar numa família. Só para você ter uma dimensão do que está atualmente sendo, enfim, pesquisado numa realidade cristã e numa realidade social norte-americana, mas que representa bastante o que a gente vive também. Na pesquisa dele, ele diz o seguinte: o pai é a figura mais importante no desenvolvimento cognitivo da criança. E ele explicou por quê. Porque o pai geralmente está associado àquela imagem daquele que resolve problemas, ele que soluciona problemas. Ele troca uma lâmpada, ele pede para o menino segurar um negócio para ele poder resolver, conserta um brinquedo. E o menino vai vendo aquilo e vai aprendendo a resolver situações. E isso vai implicar lá na frente, quando ele diz que a figura paterna ausente vai trazer um déficit de atenção e de sucesso acadêmico para as pessoas que ele pesquisou. Ele fez essa pesquisa no meio de universitários e percebeu que na maioria dos universitários que não tinham a figura paterna, estava associado a um desempenho baixo na questão do conhecimento. Ele falou que a probabilidade de um jovem branco nos Estados Unidos hoje viver com o pai na casa, a família nuclear, é de 25%. E um jovem negro, na realidade em que ele pesquisou, 5% vão ter condições de viver com a figura paterna. Famílias monoparentais, ou seja, com uma figura apenas como pai, vivem apenas com a avó ou com a tia. Mais de 25% das famílias que ele pesquisou, apenas a avó ou a tia, um avô ou um tio é responsável. Não tem nem a figura do pai, nem a figura da mãe. As mães querem o filho e querem a figura do provedor, do pai, mas não necessitam mais da figura do marido. Cada vez mais a mãe, que a gente chama de produção independente, não é isso? Você tem o seu filho, tem alguém que provê até alguma coisa, está de vez em quando presente, mas não um marido necessariamente em casa. Nos Estados Unidos, aproximadamente 27 milhões, esse é o dado que ele passou, de meninos não conhecem o pai. Dá mais da metade do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, tem 44 milhões a cidade, o estado. 27 milhões de meninos não conhecem o pai. Onde isso afeta? E ele foi dizendo: insegurança nas meninas, autoestima, êxito acadêmico, como eu falei, dificuldade em relacionamento, filhos introspectivos, afetividade plana, ou seja, eles não têm plano na vida, não têm ousadia, não têm muito vislumbre de futuro. Pela figura do pai ter sido perdida muito cedo, eles neutralizam essa ideia de sucesso, de carreira. Isso fica muito colocado solto apenas para subsistência, porque muitos deles são parentalizados, como ele usa o termo, logo na infância, e sofrem um duplo abandono, porque o pai abandona porque não está presente mesmo, e a mãe agora abandona porque tem que trabalhar. E tem que trabalhar e gastar tempo trabalhando para poder manter essas crianças, e esse menino se torna pai, essa menina se torna pai e mãe junto. Então eles não têm plano de carreira, eles não têm como estudar, isso tudo por conta da ausência da figura do pai. 3 coisas que ajudam nesse enfrentamento, ele colocou: a presença de uma outra pessoa, a mãe, o tio, um avô, o trabalho que decorre
dessa necessidade de cuidar, de manter, ajuda eles a escaparem de problemas maiores na vida, e uma educação cristã. Ele entrevistou alunos de uma universidade. E a pergunta que ele deixou no ar, quando palestrava para a gente, era: onde vai parar a família, a instituição familiar que Deus criou? Que rumos tomaremos nos próximos 10, 20 anos? Sem a figura do pai, com o crescimento de legislação para o casamento homossexual e para as novas configurações de família, para uma série de implicações que a gente vê hoje na política, até aqui no Brasil já ganhando debate, ganhando espaço. Para onde vai a família? Para onde vão os limites que a nossa família tem? Deixa eu dar aqui um diagnóstico rápido de possíveis situações de falta de limite na tua família ou na minha família. Você pode pensar assim: bom, a minha família não é assim, mas talvez você conheça alguém que é assim. Falta de limites na relação familiar. Um caso claro e forte que acontece recentemente, talvez com mais ênfase, a gente vê isso pela maturidade dos jovens, hoje está cada vez mais tardia. Filhos emocionalmente dependentes do pai. Se casam, formam uma nova família, mas quando vão para viver uma nova etapa da vida, não conseguem realizar uma compra sem antes ter uma autorização do pai ou da mãe. Não conseguem tomar uma decisão no rumo de casa sem antes ter o aval do pai e da mãe. E aí quem acaba comandando a casa não é o filho ou a filha, é a visão e a perspectiva de um pai e de uma mãe. Você conhece alguém assim? Que depende muito emocionalmente das pessoas aqui, que devia já ter tido um limite para a saúde emocional desse casal. Pessoa que toda vez que visita a casa, vai até a casa da família, quando volta, volta depressivo. Porque no ambiente familiar onde foi criado, um ambiente de cobrança, um ambiente de comparação, um ambiente de expectativa irreal sobre a criança, quando ela volta lá, sempre que ela volta há uma lembrança. Você não é tudo aquilo que você poderia ser, filha. E quando volta para casa, volta com aquela pressão, aquela carga de expectativas que a família depositou sobre ela. Ambiente doentio, que deveria ter um limite. Alguém que não tem uma relação boa com a família de origem, e toda vez que entra em contato com alguém da família de origem, ou passa muito tempo com a família, acaba descarregando isso, descontando isso na família que hoje habita. Por exemplo, uma mãe, uma esposa ou um marido que, ao falar ao telefone, sempre que entra em contato com a família, com os familiares, parece que retoma o criticismo, a irritabilidade, e acaba descontando na família. E a mulher geralmente fala assim: você fala com a tua mãe e fica desse jeito, desconta em mim? Você fala com o teu pai e desconta em mim? Desconta no teu filho? Deixa que a relação familiar afete nessa nova relação. Limites. É disso que a gente está falando. Limites. O texto do autor que consultei sobre esses limites, ele deixa só uma frase assim: é um claro sintoma de falta de limite na família, quando o relacionamento com uma pessoa afeta o relacionamento dela com outros. A pessoa dá tanto espaço e tanto poder para uma outra pessoa em sua vida, que acaba destruindo sua própria vida e aquela vida de quem está ao redor. Dá muito espaço para aquela pessoa ter influência. Alguém que é adulto, mas é uma criança financeiramente, ainda depende dos pais, ainda depende de apoio para poder manter-se. Talvez para pagar um estilo de vida que não consegue pagar porque nasceu num berço diferente. E eu estou falando isso para filhos e para pais que mantêm isso, esse limite. Pais que sempre socorrem os filhos em necessidades que não são tão urgentes e reais. E continuam mantendo e alimentando um ciclo. Limites na família. O oposto também ocorre. Pais que, irresponsáveis, muitas vezes gastam mais do que devia, e quem socorre são os filhos. Contei aqui a história de uma amiga minha que foi para Nova York com a mãe, e a mãe pegou o cartão e foi gastar. E eu disse para quem não sabe o que é sentir isso lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa quando você vai na 25 e no Brás ali. A mulherada gosta de comprar promoção e tudo mais. Ela gastou, e aí faltava lá R$6.000 para fechar a fatura. Ela ligou para a filha: filha, passa para a mamãe, deposita para a mamãe R$6.000. Limites, né? De todos os lados. Limites para a gente poder crescer. Talvez esse aqui tenha mais a ver com você. Eu vou resumir. Famílias que sofrem da síndrome da triangulação. Eu gostei disso. A ideia de você
simplesmente tem um problema A, tem um problema com B. Só que A não fala com B do problema. O A vai procurar quem? O C. E aí o A fala para o C que não gosta do B. Mas nunca vai resolver com B. E o C ouve e se torna um confidente. O contrário também é bem comum. O B também, com o mesmo problema que o A, às vezes a mesma situação com o A, em vez de falar com o A, procura o mesmo C. E o mesmo C ouve as duas histórias, as duas vertentes, e fica nesse meio. Não tem um limite para a resolução de problemas em casa. Eu já fui muitas vezes na minha vida, tive talvez a oportunidade, não vou falar privilégio, mas de ser o C. Minha mãe buscava. Eu não aguento teu pai. Olha teu pai. Como tem condição do teu pai? Não dá para. Não, vou largar teu pai, vou levar vocês para casa da mãe. E você ouve aquilo. Você não tem muita autoridade para falar, para resolver o problema, você é só um C na história. Mas aí teu pai sai com você de carro, olha para você e fala: filho, sua mãe não está pirando, não? Aí você fica no meio. O que eu estou falando disso é que tem que ter limite na casa para poder resolver os problemas mesmo. E é disso que a gente está falando. Será que é assim na sua história, na sua casa, na casa que está sendo montada a partir da sua história? Limites. Deixa eu dizer para vocês aqui alguns conselhos que a Bíblia traz para a gente. Deus tem um plano para a família da gente e se tem algo que está sendo muito atacado nos últimos anos, como eu já disse aqui na introdução, das novas configurações de família. É esse lindo plano, lindo sonho de Deus, para que seja papai, mamãe e filhos crescendo, com referencial. Se eu perguntasse nesse auditório, quantas famílias aqui hoje têm pais separados, ou um segundo casamento, ou enfim, vivem em uma configuração diferente daquela, pai, mãe e filho, talvez a maioria do auditório levantaria a mão. Num programa desse de auditório, altas horas, um casal de homossexuais, duas mulheres dando uma entrevista. E elas adotaram uma criança. E aí as perguntas vêm da plateia. Plateia adolescente, jovem, eles fazem qualquer pergunta. E aí ela diz assim: você não acha estranho ela ter duas mães? Quem vai ser o pai? Perguntou a jovem. Aí a mãe adotiva respondeu: ela não vai ter pai. Ela vai ter duas mães. Mas ela não vai saber quem é o pai dela nunca? Não, se ela desejar descobrir, a gente vai um dia deixá-la saber de onde veio, qual é a origem dela. Mas ela vai ter duas mães. E aí ficou aquele clima no auditório. Eu me lembro direitinho de uma outra menina pegar o microfone e perguntar assim: mas você não acha meio estranho ela crescer assim, com duas mães? Não é meio assim, fora do padrão, meio diferente? Aí a moça pegou o microfone e deu uma resposta que... Sabe aquela que você poderia ter dormido sem ela? Ela falou assim: vocês costumam julgar a gente como diferente? Que eu não vou ser normal, ou que ela não vai ser normal, ou que a nossa filha não vai crescer normal. Eu queria perguntar aqui no auditório, quantos de vocês têm os pais e as mães morando em casa juntos no casamento? Quando ela perguntou isso, quase nenhum jovem levantou a mão. E ela disse assim: pois é, o ambiente que vocês vivem não é muito diferente. A diferença é que no nosso vai ter muito amor. Essa criança vai crescer com muito amor. E a gente quer ser diferente de um lado, mas de outro a gente vai tentar fazer diferente de vocês. Ou seja, aí o auditório fez o quê? Bate palma. Todo mundo bateu palma. Dois problemas acontecem nesse sentido para a Bíblia. O primeiro deles é que a gente, na maturidade do cristianismo, na maneira que a gente aceita Jesus e quando a gente aceita o senhorio de Jesus na vida, Deus tem planos para a nossa vida. Planos específicos traçados na palavra dele para a nossa salvação, para a nossa plenitude, eu costumo dizer. É para que a gente viva de maneira plena. E quando Deus, de alguma maneira, vê que as nossas famílias têm perdido limites em casa, e diversos limites que eu citei aqui como introdução, para que você entendesse até que ponto vai apenas um não que deixou de ser dito, e como isso pode influenciar. Deus, ele quer que a gente, de maneira clara, tenha sabedoria para enxergar onde na nossa família hoje os limites estão sendo ultrapassados, seja ele qual for. Seja ele qual for. A palavra para mim, enquanto eu preparava a mensagem, eu pensava: Senhor, o que eu vou falar em relação a esse teu sonho de uma família
que vive hoje o teu sonho, o plano de Deus para uma família. Aí na minha mente só vinha uma palavra. Essa família precisa ser madura, maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? O que é ser alguém maduro espiritual? Paulo tem um texto que ele resume de uma maneira bem metafórica. 1 Coríntios 13, 11, ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino e passei agora a tentar viver e raciocinar como homem. Paulo está fazendo uma menção à maturidade do cristianismo, à maturidade daquele que crê, mas também à sua maturidade pessoal. O fato é que o chamado da Bíblia, e a Bíblia apresenta em Colossenses um texto, 1:28, dizendo assim: todo homem deve ser apresentado perfeito perante Deus. Mas pastor, você não está falando de família? Pois é, mas na minha opinião, quando a gente fala do núcleo familiar, do que eu estou vivendo hoje, do que você vive hoje, a responsabilidade, ela recai sobre cada um de nós. Nós somos chamados para viver o sonho de Deus na família, a começar por nós. O que é uma pessoa madura, segundo Paulo? E aí ele vai dizer, diversas citações que ele tem, por exemplo, quando ele diz: eu aprendi a ser contente na saúde, na doença, na fartura, na miséria, eu aprendi o segredo. E aí ele fala: eu tudo suporto, eu tudo posso, naquelas coisas que acontecem comigo, eu suporto todas as coisas, naquele que me fortalece. Ele aprendeu o segredo, ele vai amadurecendo. As batalhas já não tiram mais a paz de Paulo. Aí ele vira para alguém e diz assim: olha, alegrai-vos. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Vocês têm que se alegrar, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ele vai descobrindo que a vida vai ter dureza, mas ele pede que há uma alegria e descobre uma alegria dentro dele. Aí ele fala: levem para Deus todas as suas petições. Por quê? Porque a paz vai guardar vocês. Ele vai aprendendo a lidar com isso, até chegar ao ponto onde ele diz: todo homem deve ser apresentado perfeito perante Deus, maduro perante Deus. E eu fiquei pensando, essa realidade de maturidade espiritual, vivida nas nossas casas, vivida dentro do nosso lar. O que um filho maduro espiritualmente pode gerar dentro de uma casa? O que uma mãe, uma mulher madura espiritualmente, que busca o Senhor Jesus como prioridade, como Paulo dizia, para mim o resto todo, ele dizia que era esterco, que era secundário, em troca do conhecimento de Cristo. O que uma mãe que tem isso como tônica na vida pode causar dentro de um lar? O que um pai que tem Cristo como prioridade, um marido que tem Cristo como prioridade, pode gerar de influência numa família? Por isso que eu fiquei pensando, eu não vou conseguir falar muito da família. Pela minha experiência de 1 ano e 2 meses, eu não tenho muito a dizer ainda. Mas eu tenho a dizer que Deus sonha com pais, mães e filhos maduros espiritualmente. Deus sonha que a gente cresça. Sabe por quê? Porque quando a gente para de crescer na vida espiritual, a nossa família para com a gente. Se um pai para de crescer espiritualmente, é natural que a família dele vai sofrer o impacto dessa pausa, dessas férias, entre aspas, da espiritualidade. Quando eu atendo os casais aqui nessa igreja, ou casais de jovens também, a referência que eles fazem a mim é assim: pastor, no começo era diferente, a gente buscava Deus junto. No começo a gente fazia culto, no começo a gente orava junto. Essas são as referências que vêm do imaginário. Parece que depois que a gente deixou isso, pastor, na minha vida, eu mesmo esqueci, pastor. Percebi que ele também esqueceu. Pastor, começou a ruir a nossa casa. A gente não tinha mais aquela fortaleza que Paulo fala. Não tinha mais aquela convicção. A Bíblia fala de gente madura com diversos aspectos. Por exemplo, eu anotei alguns aqui. Maturidade. Gente que busca alimento sólido. Pais e mães que buscam alimento sólido espiritual para os filhos. Pais e mães que não se contentam em ter uma vida espiritual, eu vou usar o termo medíocre, que dá para o gasto e deixam de inspirar as crianças. Pais e mães que têm Cristo como prioridade, buscam alimento sólido para a família poder ser alimentada da palavra, dia após dia. Mas pastor, a gente vive uma realidade cruel em São Paulo. Eu me lembro quando eu casei na lua de mel. Primeira coisa, chegamos, acordamos no dia seguinte na lua de mel. Bom dia, amor. Bom dia. Aquela primeira surpresa da cara amanhecida, né? Vamos fazer o culto, eu falei. Vamos? Que legal, logo na lua de mel. Casar com o pastor é isso aí, minha filha. Aí ela, vamos lá. Vamos orar. Ora, lê a meditação.
Passa 1, 2, 3 meses lendo a meditação, cantando, orando. Mas passa um tempo, ela tem que acordar mais cedo para ir para o trabalho, pega muito trânsito. Eu saí tarde daqui, não consegui acordar tão cedo. Aí naquele dia a gente não conseguiu. Aí passa mais um tempo, a meditação parece que ficou um pouco fora daquele nosso gosto pessoal, do nosso paladar de temas. Vamos mudar de livro, e aí você perde aquela referência. Passa um tempo, você não está mais fazendo culto. Passa um tempo, você já não ora mais com a sua esposa, você já não ajoelha mais com ela e fala: Senhor, esse casamento é para a tua glória. Cuida da gente, mantém o nosso caráter, edifica a gente, fecha as brechas desse casamento para a gente poder ter paz, blinda a gente. Você perde isso. E que poder que há num casal que ora junto. Para todo casamento que eu faço, olha, todo casamento, já fiz 3, né? Todo casamento que eu faço, eu falo: amigo, a oração. Mas por quê? Não é só o poder sobrenatural não, porque é tudo, né? É o fato de você todo dia dar prioridade para ajoelhar com a sua esposa e falar assim: amor, vem cá, vamos buscar o Senhor juntos. Que força a gente tem quando faz isso? Que privilégio ter um marido que ora por você. Que privilégio ter uma mulher que ora por você. Que privilégio ter um filho que intercede por você. E você orar por um filho junto com ele. Quantas cenas da minha mãe orando por mim, eu me lembro. Alimento sólido. Gente madura. Pensa nessa pessoa dentro de casa. Ela tem impermeabilidade, ou um certo tipo de impermeabilidade à ofensa. Por quê? Porque ela não está sendo agredida o tempo todo emocionalmente por aquilo que ela sabe que é fruto do pecado. Ela não está sendo levada de um vento para o outro porque disseram que ela fez algo errado, ou disseram que alguém não gosta dela. Ela vai tocando a vida, tentando glorificar a Deus na sua vida, seguindo o que ela conhece da vontade de Deus e crescendo, crescendo. É gente que tem a palavra moldada sempre pela palavra de Deus. A mente está colocada ao senhorio de Jesus. É o que Jesus quer, é o que Ele pede. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou discípula de Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Ele é prioridade nessa casa. Se alguém esquecer, eu vou ter que lembrar. Eu vou ter que lembrar, sou eu que vou lembrar. E eu falo para alguns filhos que estão aqui, que são filhos que na sua casa você é a única pessoa que tem Jesus como Senhor da vida. É você, filho, que está sentado lá, que é chamado a ser essa pessoa. É você, filha, que está sentada nessa casa, à mesa, que é chamada para ser essa pessoa. Que não se afeta, que está buscando glorificar a Deus através da sua família, sendo pacificadora, levando tempero para aquela casa, trazendo luz. Quando pisa lá dentro, alguém fala: puxa, que bom que você chegou. Quando você chega, as coisas mudam. Que bom, filha, que você veio me visitar. Filhos e filhas de famílias que não têm Jesus como Senhor da vida. Vocês são Jesus naquela casa. Vocês são usados para a glória de Deus nesse sentido. É gente que tem flexibilidade para lidar com conflito. Está engajada. Não é sucesso, carreira, dinheiro, status. O filho, quando bate o olho no pai e na mãe, não vê isso. Ele vê alguém apaixonado por gente, apaixonado por Cristo. Não tem uma palavra melhor para definir a solução de famílias hoje a não ser cristãos, pais e mães e filhos maduros espiritualmente, buscando isso. O John Stott é um autor que fala de maturidade, sobre discipulado. Ele fala assim: não há nada mais importante para um discípulo, para um discipulado maduro, cristão, do que uma visão renovada o tempo todo, clara e verdadeira de quem é Jesus, do que Ele pede, da vontade dEle para a tua família. Renovar isso todo o tempo. Quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre vai ser o nosso discipulado. E eu acrescentaria aqui: mais pobre será a espiritualidade da nossa família. Quanto menos a gente se dedicar a isso. A Bíblia tem tantos conselhos, e nós vamos ter tempo para falar disso nas semanas seguintes, como filhos, como cuidar dos filhos. Ela fala: ata essas palavras, ame ao Senhor sobre todas as coisas, ame as pessoas, ame a Deus de toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Conta isso para os teus filhos, inculca neles, quando eles estiverem deitados, levantando, sentando, conta para eles, põe isso na mesa, amarra no umbral, amarra no pescoço. É isso que é importante, pais. É isso que é importante. Falo como filho agora. É isso que é importante teu filho aprender. É isso que é importante você relembrar o teu filho. Ame a Deus, filho, acima de todas as coisas. A prioridade é o Senhor. Ellen White, conselho para pais, ela diz o seguinte: o ideal do caráter cristão
É a semelhança com Cristo. Não tem um outro alvo para a gente que está aqui sentado hoje ouvindo essa palavra, a não ser Jesus quer que você seja iguaizinhos a Ele. Iguaizinhos a Ele. Esse é o único ideal. E ela diz assim, para isso, diante de nós se abre uma senda de contínuo progresso, tendo um objeto a alcançar, uma norma a atingir, que inclui tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é elevado. Deve haver um contínuo esforço da nossa parte e constante progresso para frente e para cima, rumo à maturidade do caráter. Deus está chamando a gente para ser gente igual a Jesus. E gente igual a Jesus, morando numa casa onde não tem gente tão parecida com Jesus, você começa a mostrar o que é ser gente igual a Jesus. E de duas uma, ou a pessoa vai não gostar do que é ser gente igual a Jesus, vai falar que não quer ser gente igual a Jesus, ou ela vai olhar o que é ser gente igual a Jesus e vai falar assim, eu quero ser gente igual a Jesus. Ficou simples ou compliquei? Alguém disse, quanto mais divino, mais humano. Lembra dessa frase que um dia eu contei aqui para vocês? Leonardo Boff, teólogo, falou assim, Jesus de tão humano que era, só podia ser Deus. Por quê? Era o ser humano perfeito. Era o sonho de homem para aquela humanidade caída. Ele era o sonho de homem. Perdoar que nem Jesus, amar que nem Jesus, viver que nem Jesus. Esse era o sonho da humanidade. Então Jesus, de tão humano que era, perfeito que era, só podia ser Deus. Então quanto mais santo, quanto mais perto de Jesus, mais humano a gente vai sendo. Mais ser humano segundo Jesus. E mais perto dele a gente vai chegando e mais a nossa família vai se conectando. Estou falando isso de uma maneira como se fosse algo novo. Mas é que as histórias que eu escuto, dia após dia das famílias, começam com pequenas decisões, limites que são deixados de lado, limites que não são colocados para a relação familiar, limites que são extrapolados, pequenas decisões, como eu comentei com vocês, do culto familiar, por exemplo, pequenas decisões, e o quanto isso vai gerar influência e paz para a nossa vida familiar. Eu não sei qual é o seu contexto familiar. Eu não sei se talvez daquela introdução que eu dei de famílias que têm disfuncionalidades na questão de limites, se você sofre de algum desses sintomas. Mas eu tenho um chamado para fazer para vocês. Nós precisamos identificar esses limites da nossa casa. E para isso, muitas vezes, é preciso sabedoria do alto. Sempre Deus precisa clarear a nossa visão, para a gente enxergar o que devemos fazer para esse ano, que está quase engatando agora a primeira marcha para alguns. O que vai ser da minha casa nesse ano? O que eu vou fazer lá nesse ano? Qual chamado eu vou atender nesse ano para ser que tipo de pai, de mãe, de filho? Sabe por que eu falo isso, gente? Essa semana, de maneira bem intensa, eu tive um aprendizado. Eu tive em Arthur Nogueira para acompanhar o velório do pai do Rodrigo Maciel, que é o nosso líder de jovens aqui da Nova Semente. O pai dele, já com 63 anos, e a gente fala que é novo, não é verdade? 63 anos, eu falo, poxa, muito novo. Tinha um problema no coração, chagas, mas não foi só por isso que aconteceu. Ele simplesmente teve talvez uma queda de pressão, caiu, estava no cartório, bateu a cabeça, foi até a emergência. Chegando na emergência, fizeram exames para saber como estava o coração. O eletro deu tudo tranquilo, não tinha nada de variação. Muitas vezes o eletro não pega esse tipo de variação. Aí, daqui a pouco uma parada cardíaca, outra parada cardíaca, 6 paradas cardíacas. E aí, não resistiu. Geralmente dizem, pelo menos me disseram lá, que em hospital, às vezes da terceira, quarta parada, eles já nem insistem mais. E aí, 6 vezes. Aí o Rodrigo manda uma mensagem assim no WhatsApp. Amigos, orem por mim, porque eu estou indo ver meu pai. Ele bateu, e estou com a cabeça, estou preocupado com ele. 1 hora depois, a mensagem, meu pai faleceu. Aí a gente é pego de surpresa e na hora a gente estava em casa, eu e a Mari, não tinha nenhum compromisso à noite. Se tivesse também a gente cancelaria. Pegamos a esposa dele, a filha na casa deles, fomos até lá acompanhar. Alguns amigos da comunidade foram também. Chegando lá, todo aquele processo, aquele trâmite todo de família, os irmãos que faz tempo que não vê, vieram. E aí, gente,
Na quinta-feira foi isso, na madrugada de quinta, 4 da manhã a gente acordou. Eu fui acompanhar o Rodrigo para liberação do corpo, esses trâmites todos. Fomos juntos de carro até Bragança Paulista. Nessa ida, o Rodrigo me falou um negócio que eu entendi. Algo muito sério em relação a ser pai, ser mãe, ser filho, ser família, segundo a vontade de Deus. Ele falou assim: Tonasso, se tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, cara, a gente falou muito, mais de 2 horas conversando. Cara, o meu pai, ele falou assim, foi o primeiro filho de Deus que eu conheci. E o legado, se tem uma herança para ele ter deixado para mim, algum legado para mim, meu pai me ensinou generosidade e serviço. Generosidade e serviço. De alguma maneira ele quis dizer assim, meu pai foi Jesus para mim, eu quero ser para minha filha. Só que o Rodrigo mal sabia, né, e para piorar a história eu digo, que naquele dia que o pai dele ia ser velado, e eu estava no velório para poder dizer algumas palavras, era o aniversário do meu pai. E meu pai estava em Limeira, poucos quilômetros próximo ali. A Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Há tempo de chorar e há tempo de celebrar. No mesmo dia eu tive essas 2 emoções. Chorei a perda de um pai, de um irmão meu, um amigo meu, e depois tive que correr para abraçar meu pai na pizzaria. 71 anos, meu pai. E aí ao abraçar, tá ali junto, compramos um bolinho, até velhinha teve, soprou. Tiramos selfie. Eu olho para ele, eu olho para aquele homem e falo assim, esse homem também me ensinou a ser que nem Jesus. Imperfeito como é, imperfeito como eu sou, imperfeito como eu vou ser como pai, ainda assim, há traços de Cristo que eu via nele. E a gente aprendeu isso juntos. E eu valorizei muito isso. E o abraço foi bom, e o aniversário fez todo sentido. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que eu aprendi essa semana. Eu aprendi que a decisão começa hoje, começa por mim. Voltando lá do interior, eu falava com a Mari. Mari, eu quero ser um pai muito massa, né? Que a gente fala, né? Quero ser um pai que ensine meu filho a ser apaixonado por Cristo de um jeito insano, assim. Eu quero que ele saiba que a prioridade na nossa casa é Cristo. Eu dizia assim para ela, eu quero que ele vá comigo pregar, que ele me ajude a trocar PowerPoint, que ele aprenda a dividir os brinquedos dele, o que ele mais gostar. Para ele saber que a vida não é brinquedo, que a vida é ajudar os outros também, que é dividir. Eu quero que ele aprenda, amor, a ser generoso. A gente vai ter que ser assim para ele. Aí a Mari já está querendo ter filho, né? Eu falei, calma, amor, só estou falando como eu quero. Pode ser daqui uns 5 anos. O fato é, você pai que está me ouvindo, a única decisão que você tem que tomar é que em 2015 você tem que ser como Jesus para sua família. E se você vier aqui para ouvir alguma coisa que não seja teoria, estatística ou conselho psicológico que não muda a nossa vida, aprenda uma palavra. Jesus tem poder para construir em você o pai dos sonhos. Mãe, que está aqui ouvindo, Jesus tem poder para construir em você a mãe dos sonhos. Filho, você pode ser o filho dos sonhos. Na verdade é o sonho que Ele tem para nós. Então aceita esse chamado em nome de Jesus, levanta desse lugar hoje para retomar os limites da tua casa, para reconstruir algumas bordas que se foram já, para demonstrar para aquela família que você olha nos olhos que faz sentido ter Deus acima de todas as coisas na sua vida. E quando Ele for prioridade para você, Ele vai passar a ser prioridade para sua mulher. E quando Ele for prioridade para o casal, Ele vai ser prioridade para o seu filho. E quando Ele for prioridade para o filho, o pai não sabe o que é, e nem a mãe sabe o que é, mas se você andar que nem Jesus naquela casa, milagres acontecem quando o Filho de Deus maduro interpreta a vontade de Deus para a família. E eu oro para que em nome de Jesus sua família seja a família dos sonhos de Deus em 2015. Em meio às lutas que vão vir, há possíveis separações, há possíveis agressões verbais, há possíveis perdas de foco e sentido. Que você tenha Jesus, Deus, como primeiro e como último na sua casa. Construa altares, construa limites, eduque pelo exemplo. Filho, ame como Jesus amou. Seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita. Você também não vai ser pai e mãe perfeito. Saiba disso. Faça um compromisso hoje. Todo pastor quando prega tem que deixar um chamado, né? Meu chamado é simples. Aceita o desafio de começar por você.
Não é, Senhor, muda a minha família, Senhor, me muda. E me usa como bênção para ser a transformação que eu quero ver neles. Para a mãe que se levanta para atender esse chamado, para o pai e para os filhos. Que Deus cuide da família dessa igreja, que Deus cuide das famílias espirituais aqui representadas. Porque no céu, gente, só vai ter uma família. E a gente aprende aqui um pedacinho dele. Ellen White diz que é um antegozo, ela fala, uma prévia do que é o céu, a eternidade. Um lar centrado em Jesus é uma prévia da eternidade. Que a sua casa seja assim, em nome de Jesus. Pastor, está difícil acreditar. Nós vamos orar por isso. Você vai tomar decisões para isso. Eu confio, eu creio na palavra que prego. Eu sei do Deus que eu testemunho, das transformações que Ele fez em mim e na minha família. E eu quero poder orar por você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja a oração de cada um de vocês. Eu e a minha casa, nesse ano, vou tomar decisões e limites para servir ao Senhor. Feche os olhos. Senhor, louvado seja o Teu nome, Pai, pelo plano da família, Senhor. Que plano lindo, que plano maravilhoso. Como a gente é feliz por ter família, Pai. Por mais que a gente seja esquecido por ela, por mais que não seja a família perfeita, e às vezes a gente culpe essa família por ser quem a gente é, Pai, ainda assim o Teu ideal é perfeito, Pai. É o ideal de amor, de cuidado, de aceitação, de educação, onde o nosso caráter é formado, onde os limites são colocados, onde a gente aprende a ser gente como o Senhor. Eu oro, Pai, para que esse ideal seja restaurado em nossa casa, Senhor. E que esse sermão não passe pelo ouvido e deixe 2015 acontecer sem que aqui e agora os pais, as mães e os filhos tomem essa decisão. Eu peço nesse momento, para você que está ouvindo essa oração, abraça a sua família que está do seu lado. Abraça sua esposa, abraça seu filho. Abraça sua esposa, abraça seu marido. Se teu filho está longe, nós vamos orar por ele. Senhor, aqui está a família da tua igreja abraçada. E cada casa que se abraça é um milagre, Senhor. Porque se ela está abraçada aqui, é porque ela está junto ainda. E se ela está junto, é porque é teu plano que ela continue junto pela eternidade, Senhor. Em nome de Jesus, aqueles que estão com o coração quebrantado por talvez sofrerem separação, terem sofrido algum tipo de perda e angústia, traz a tua paz, Pai, traz a tua consolação do Espírito Santo e motiva a gente, cada pai, cada mãe, cada filho, a fazer essa oração. Eu e a minha casa nesse ano, a partir de agora, eu quero voltar a servir, eu quero voltar a priorizar o Senhor na minha família, para que em nome de Jesus essa família dure para sempre e não falte nenhum deles, Pai. Por isso eu oro pelos homens, os homens que ouvem essa oração, os homens que são chamados a serem a referência, de prover, de modelar, de proteger, a referência de fidelidade, de carinho. Pai, toma esses homens nas tuas mãos, Senhor. Toma esses maridos, esses pais. Quebra o coração nosso de pedra, Pai. Coloca um coração igual ao teu, um coração de carne. E levanta a gente nessa semana para sermos e voltarmos a ser sacerdotes da casa e referência espiritual para nossas famílias, Pai. Toma as mães, Senhor, na tua mão. As mulheres que fazem milagre. Mulheres que intercedem, perdem a noite, dão a vida pelos filhos, muitas vezes sem o apoio do pai. Essas esposas, essas mulheres nas suas mãos, Senhor, para que elas se sintam amparadas pelo teu Espírito, Pai. Que não haja desânimo, descrença, mas que a esperança e a fé seja maior e que elas se entreguem e voltem a ser as mães que o Senhor sonhou que elas fossem, Pai. Se for necessário hoje, que haja ligação telefônica, que haja pedido de perdão sendo estendido, que haja um almoço sendo marcado para amanhã, mas que o Senhor continue a sua obra de transformação na nossa casa através dessas mulheres, Pai. E para os filhos que estão aqui, Senhor, que ainda não têm filhos como eu, que só somos filhos,
Usa a nossa vida, Pai, para sermos influências para os nossos pais. Usa a nossa vida, Pai, para honrarmos até a morte esses homens e mulheres. E para que eles vejam Cristo em nós, Senhor. Nos dá clareza espiritual para enxergar os limites que nos dão saúde para essa vida, que nos dão plenitude. Toma a nossa família nas Tuas mãos e louvado seja o Teu nome por esse abraço. Que seja um dia da família hoje, um dia de alegria, um dia de restauração. Em nome de Jesus, nosso irmão mais velho, nosso Pai, nosso Criador. Amém, Senhor. Amém.
Som. Fui eu que não tinha ligado. Porque todo mundo acha que a culpa é do rapaz do som, né? Sempre. Não é. Que Deus use essas palavras para que caia num coração que tenha vontade e coragem de tomar decisões. É mais um chamado. É mais um culto, onde a gente pode ouvir e deixar a semana acontecer. Ou a gente pode mudar, e o Espírito Santo mudar a gente para ser um ano bem diferente em nossa casa. Abraça tua família, que eu não vi o abraço. Eu sei que tem uma família perto aqui. Então é assim que você termina. Deus abençoe vocês. Feliz sábado. Vai em paz com esse abraço. Quem está sem abraço, sem família perto, por favor, adota aí. Em nome de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre. Rende-lhe sempre.